Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho 2, e o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação do Anônimo 1034. E eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja. Estou cansado das mulheres brasileiras e gostaria de saber sua opinião sobre tentar conseguir uma mulher russa ou de outra cultura menos afetada pelo feminismo. Não quero fazer imposição de virtudes ou me iludir com o waifuísmo. Mas ao que pesquisei, a Rússia é um país mais conservador e menos afetado pelas elites ocidentais. Ao que me parece, as mulheres de lá parecem ser mais tradicionais, se importam mais com família e maternidade. Apesar de a situação atual da sociedade tornar difícil a formação de família e construção de riqueza geracional, tenho o pensamento cristão de que é meu dever ter uma família, filhos e ajudar a educar a nova geração, transmitindo meus aprendizados para o próximo. Ademais, tenho algumas dúvidas que gostaria que me respondesse se possível. Número 1. Por que a taxa de fertilidade na Rússia está tão baixa se lá há uma forte cultura de valorização da família e de ter filhos? 2. Existe uma elite ocidental que quer propositalmente promover a degeneração cultural da civilização? Por que o fazem? São eles as pessoas daquela estrela de 6 pontas? Acredita que a Rússia possa estar livre dessa elite? 3. Sendo um homem da geração Z, reparei no que você disse sobre o grupo dos hedonistas e dos derrotistas. Existe uma terceira opção? Como lidar com a situação atual? E Anônimo 1034, muito obrigado pela doação e excelente assunto de vídeo. Lembrando a vocês, senhores, que se quiserem promover um vídeo aqui no canal, o link está na descrição e no comentário fixado. Assim vocês ajudam demais o conteúdo a permanecer de pé e gratuito a todos os homens. Lembre-se também de deixar um like, se inscrever, ativar as notificações, compartilhar o vídeo, deixar o hype aí se vocês ainda tiverem hype sobrando e podem ficar à vontade na seção dos comentários como sempre. E só um aviso a vocês, eu já fiz esse vídeo, só que eu fiz em formato de entrevista com o Caio do canal O Nômade Empreendedor, porque ele é o nosso sommelier de russas, né, de mulheres eslavas do leste europeu. Ele passou muito tempo por lá, morou muito tempo lá e passou 6 meses na Rússia degustando eslavas, e ele é mais apropriado para falar isso. E por que eu não postei essa entrevista no canal, já que era a minha intenção inicial? Porque acabou que foi mais o Caio falando do que eu, entendeu? E uma coisa é fazer isso em live, em formato de entrevista, outra coisa é postar em formato de vídeo. E como vocês estão aqui para ouvir o Coruja falar, um vídeo onde o Coruja fala pouco, eu acho que ia dar uma retenção muito baixa e zoar o algoritmo do canal. Então eu deixei essa entrevista só para a Corte das Corujas e vou também encaminhar para o Anônimo 1034 o link. Ou seja, o cara fez valer o dinheiro dele em dobro, né? A promoção com 2 vídeos. E eu vou refazer o vídeo com as informações que o Caio me transmitiu na entrevista e, obviamente, cobrir melhor o assunto que o Anônimo 1034 passou aqui, certo? Lembrando que a Corte das Corujas está fechada pelo momento, mas eu acredito que depois das eleições, lá para Black Friday, eu faça uma reabertura ali por tempo determinado, para também ficar mais fácil de fazer auditoria, né? Para ter certeza que não tá entrando infiltrado, mulher. Tem muita mulher no canal, tá parecendo muito norme. Então deixar aberto assim por tempo indeterminado fica difícil de fazer auditoria, mas se deixar um dia ou 2 aberto ali enquanto a galera vai entrando lá fica mais fácil de saber que não tem infiltrado, detrator ou essas porras assim. Então, vamos lá, vamos a este assunto. O Anônimo 1034 aqui, ele diz: eu não quero me iludir com o waifuísmo. Mas ele já faz parte do waifuísmo. Ele é o tipo de, como chamamos, o waifuísta inconsciente. Ele tem uma ideia de mulher ideal na cabeça dele, tanto que ele quer buscá-la do outro lado do mundo, em outro país. Porém, ele acha que o waifuísmo é ficar namorando IA ou robô sexual, né? Ficar betando pra uma menininha de anime dentro do quarto escuro. Não, essa é só a personificação da waifu. Tem alguns caras que fazem isso, mas a waifu ela não é nada além do ideal de mulher perfeita que você tem na cabeça. Isso pode ser consciente ou inconsciente pra você. E geralmente é o waifuísta inconsciente que ele se ilude, porque ele não faz a diferenciação do que está na cabeça dele é uma projeção e daquilo que está realmente à frente dele em carne e osso, uma mulher de verdade. Ela é uma humana, ela tem seus defeitos, ela tem seus problemas. E aí o cara que ele não faz essa separação, ou seja, ele não é consciente disso, ele acaba projetando essas qualidades e
virtudes da idealização dele na mulher ali, simplesmente porque ela é bonita, porque ela é atraente, porque ela foi doce com ele por algum momento, ou porque ela demonstrou a mínima compatibilidade com essa idealização que ele tem, muitas das vezes através de um fenômeno conhecido como rapporting, que é R-A-P-P-O-R-T, e no caso de verbo e ing no final, que é uma estratégia social, na verdade, até mesmo uma engenharia social muito conhecida para gerar carisma e simpatia nas pessoas, onde você meio que acata o efeito Pigmalião dela. Pigmalião, já expliquei a vocês, do mito grego, o primeiro waifuísta também, né? Ele era o rei de uma ilha e ele também adorava esculpir. Aí ele estava muito desgostoso com o comportamento perverso e degenerado das mulheres da sua ilha, então ele esculpiu uma estátua de mulher perfeita que ele batizou de Galateia, e aí ele orou para a deusa Afrodite para torná-la uma mulher humana, e aí Afrodite ficou comovida e transformou Galateia numa humana, e eles foram felizes para sempre e tiveram até um filho. E o efeito Pigmalião é esse fenômeno psicológico onde você projeta na pessoa algo que você quer que ela seja e ela inevitavelmente, até como uma forma de te agradar, acaba por acatar essa projeção. Esse fenômeno de acatação dessa projeção é chamado de rapporting, e as mulheres fazem bastante isso quando estão atraídas por um cara, e aí elas começam a gostar do humor dele, a rir das piadas dele, até imitar certos trejeitos e linguagem corporal, a se vestir parecido com ele, né, ouvir as músicas que ele ouve. A Black Pill já desvendou isso aí, dizendo que a sua personalidade é, na verdade, a sua aparência. Quando uma mulher fala, ai, eu gosto da personalidade de um homem, eu valorizo mais a personalidade. Na verdade, é a mulher que tende a ver o homem com o qual ela está atraída como mais engraçado, mais gentil, mais carinhoso. É aquele típico meme da cantada versus assédio, né? Bota um cara feio de um lado e um cara shed do outro, e aí os dois gostam de videogame. Aí pro cara feio, a mulher fala o seguinte, ai, estranho, esquisito, nerd, gosta de videogame, é um infantiloide. Aí pro cara bonito é, ai, ele gosta de videogame, olha que fofo. Aí os dois são tímidos. Aí pro cara feio é, esquisito, ele não tem tato social, não tem jogo de cintura. Aí pro cara bonito é, ai, ele é tímido, olha que fofinho, que gracinha. Então, não importa a sua personalidade, né? Se a mulher estiver suficientemente atraída por você, você pode fazer qualquer merda que ela vai achar bonito e vai justificar isso na cabeça dela, como também uma projeção de virtude, como também o efeito waifuísmo que acontece na cabeça dela, né? O homem também sofre isso, mas principalmente o homem beta, né? Como eu falei, o waifuísta inconsciente que fica projetando virtudes sem fazer essa separação entre idealização e realidade. E o homem beta, ele se comporta muito como mulher. Mulher tende a fazer isso bastante, né? Ficar dizendo, ai, mas ele era bom no começo do relacionamento, ai, mas não vem escrito na testa. Por quê? Porque ela tá tentando ver virtude onde não há, porque ela só tá atraída porque molhou a xereca, e ela tenta justificar isso criando uma imagética ilusória do cara na cabeça, que é mais limpa e melhor do que ele realmente é. Então, na cabeça da mulher, esse é o típico fenômeno mulher de malandro, né? Muito comum no bostil, entre as mulheres bostileiras. E aí vamos pelo começo aqui, né? Vamos falar sobre as mulheres bostileiras, já que já entramos neste assunto. E também é cronológico aqui no e-mail. Ele diz o seguinte, o Anônimo 1034. Estou cansado de mulheres bostileiras e gostaria da sua opinião sobre tentar conseguir uma mulher russa. Vamos falar sobre mulheres russas mais à frente. Mas eu entendo essa exaustão por mulheres bostileiras. De fato, a bostileira, ela é uma das piores mulheres para se relacionar, como já falei em vídeos anteriores. Ela tem ódio de homem, tá? Ela simplesmente tem ódio de homem, ela é extremamente masculina, revanchista, ressentida pra cacete, e por ser muito promíscua, ela também tem diversos microtraumas em conjunto, sabe, em coletivo, de vários homens os quais ela se relacionou. Eu já falei um pouco disso naquele vídeo Brasileiras são péssimas mães e esposas, não é? E eu vou expandir um pouco isso. Por que a cultura brasileira é bestial e sexólatra, e porque o QI brasileiro é muito baixo, o Brasil ele é extremamente promíscuo, né? Uma cultura bestial é muito promíscua. Ele é o segundo país mais promíscuo do mundo e só perde para a Austrália, em censos. Mas eu já expliquei a vocês que esses censos, além de serem por autodeclaração, eles usam métricas como a quantidade de parceiros sexuais antes dos 30 anos. E, em média, a Austrália ganha por menos de um parceiro sexual antes dos 30, que seria assim, a Austrália fica em 14,2, acho que o Brasil fica em 13,8. É por aí, tá? Eu não vou lembrar exatamente o número. Então é muito próximo e tem a diferença que é por autodeclaração. E o brasileiro, ele gosta de mentir e dizer que ele é mais certo do que ele realmente é. A Austrália já tem uma cultura de não se envergonhar tanto sobre isso, então eu acredito que eles mintam menos e o brasileiro minta mais. Tem também a questão da Austrália
ter muito imigrante e muita gente que vai fazer turismo sexual por lá. Não necessariamente turismo sexual, mas vai mochilar, né? E aí quando tá longe do próprio país, sabe? Não tem ninguém ali conhecido pra julgar, tá longe da família, vai dar xereca mesmo, vai comer todo mundo mesmo. Então isso aumenta bastante a promiscuidade. Sem falar que a Austrália é um país muito menor em relação ao Brasil. Então as possibilidades de encontrar parceiros sexuais diferentes do Brasil é maior. Então eu acredito realmente que o Brasil, na verdade, é o país mais promíscuo do mundo. Isso interfere bastante no comportamento feminino, porque com a liberação sexual, parou-se de haver aquela estrutura de relacionamentos baseada, por exemplo, em religião, né, ou em hierarquia social, como casamentos arranjados, ou feitos dentro da estrutura da igreja, sabe? Acabou-se essa estrutura e agora qualquer homem pode chegar em qualquer mulher a qualquer momento, por qualquer motivo. Tá liberado, tá tudo liberado. Então foi uma troca de segurança por liberdade. Só que não foi uma boa troca, porque isso só alimenta ressentimento. Principalmente no caso das mulheres. No caso dos homens, vai alimentar ressentimento por conta das rejeições e humilhações, né? O homem, ele vai ter que chegar ali de uma maneira, sabe, de cara lavada. Ele vai ter que pedir número, ele vai ter que fazer aquele cold approach, como chamavam os caras da Real, né? Que é aproximação fria. Você nunca viu aquela mulher da vida, vocês não têm nenhum tipo de contato, ela não é amiga de amiga nem nada. Você vai ter que simplesmente chegar do nada, pedir o número dela, pedir Instagram, seja lá o que for, tentar criar algum papo. E assim, 95% de chance você vai ser rejeitado. Isso é normal, tá? Não tô exagerando, é 90% de chance, cara. É 9 em cada 10 você vai ser rejeitado mesmo. Isso os homens aceitam. Os homens, eles tratam como normal, eles dão de ombros e falam, é assim mesmo. Então os homens, no fim das contas, eles não se ressentem tanto. Eles já se acostumaram meio que com isso, né? Eles só levantam o queixo e vão pra próxima. E próxima, e próxima, e próxima. Ou seja, isso já estimula um processo industrial de esteira afetiva, né? Não funcionou com um, eu vou pra próxima, e pra próxima, e pra próxima. Isso já ressente a mulher. Porque quando uma mulher, ela vê, assim, um homem que chegou nela, ela rejeitou e o cara não insistiu, ele só foi pra próxima, isso faz ela sentir que ela é só um pedaço de carne, entendeu? Que ela é descartável e que ela não é especial. Que o homem não realmente está afim dela, que ele só quer comer ela e a ver como objeto e blá blá blá. Todas essas coisas, né? Só que assim, novamente, né? Elas mesmas também quiseram a liberação sexual e trocaram a segurança da estrutura de relacionamentos arranjados, via network, via famílias, ou mesmo dentro da igreja, pela liberdade, né, ou libertinagem sexual. Então, pra ser sincero, em conjunto, em coletivo, nem o homem nem a mulher tem direito de reclamar dessa porra. Como indivíduo, você pode dizer, ah, Coruja, mas eu não concordo com isso, eu nunca concordei. Beleza, como indivíduo você pode. Mas como coletivo, nem homem nem mulher tem direito. Então, novamente, a rejeição também deixa o homem meio ressentido, meio cabisbaixo, porque assim, é foda, né? Você tentar, ser rejeitado, realmente machuca, realmente é chato, né? Só que o homem, por ele ser a parte ativa desse jogo, quando ele se frustra, ele só desiste, ele não tem mais o que fazer, ele só desiste, ele só para de chegar, entendeu? Isso também já ressente as mulheres. Vocês vão ver esses casinhos aí de mulheres falando, ai, mas os homens não estão mais chegando, ai, os homens perderam a fibra, o que é que aconteceu com os homens? Aonde estão os homens bons? Pra onde foram todos os homens? Pois é, né? Pois é. Os caras estão cansados de serem rejeitados, então eles só desistiram. Então você vê que a decisão do homem frente a essa frustração do mercado de relacionamentos liberal é muito mais sustentável e é muito mais saudável. O cara só desiste e acabou. E ninguém pode forçar ele a nada, sabe? É um direito individual dele, da liberdade intrínseca ao ser, dele simplesmente desistir. E não tem como argumentar contra isso. O máximo que vão tentar fazer é shaming, do tipo, frustrado, ressentido, pouca fibra, pouca testosterona, talvez tenha desvios sexuais, fraco, né? Mas é só de homem, não vai resolver nenhum problema. Na verdade, só tende a afastar os homens ainda mais, porque só prova que ele não é bem-vindo, né? Só prova que a visão que se tem dele é negativa. Então ele não vai frequentar um ambiente ou vai iniciar uma negociação na qual ele não é bem-vindo. Só que no caso das mulheres o ressentimento é muito maior, tá? É muito, muito maior. Porque veja só, elas já se ressentem com o fato dos homens que continuam no mercado de relacionamentos liberal, porque os que desistiram já não estão mais nesse jogo. E os que ficam são aqueles que sabem que ele vai tomar uma rejeição aqui, outra ali, outra ali, outra ali, outra ali, até ele conseguir alguma coisa. Só que veja só o que é engraçado. Através de um darwinismo social que as próprias mulheres aplicam nesses homens, eles são os que são selecionados são aqueles que têm uma estratégia de persistência. Daí passa-se leis de assédio, de importunação sexual. Então os persistentes já param com essa estratégia. Outra seleção aí.
Os persistentes já são jogados para fora. Então o cara ele tem que se reinventar. Se ele quer continuar no mercado de relacionamentos, ele não pode ser muito persistente e ele também vai ter que praticar essa esteira industrial de cantadas, né? Ele vai em uma, em outra, em outra, em outra. Isso ressente a mulher porque ela vai sentir que ela é só mais uma na esteira, ela é só mais um produto. Tipo, ele não conseguiu algo comigo, ele foi pra próxima, e na próxima ele pode conseguir alguma coisa, logo eu fui preterida. Então isso já ressente internamente. Em segundo lugar, tem esse ressentimento dos desistentes. Ela pensa, como assim o homem desistiu de chegar em mim? Eu não sou atraente o suficiente? Eu não sou boa o suficiente? Daí o ressentimento na mulher geralmente é tratado por elas como um ataque pessoal. E quando elas se sentem atacadas, elas tendem a revidar. É por isso que muitas das vezes elas vão nesses TikToks da vida aí, se maquiando na frente do celular, falando bem assim, esses homens são fracos, esses que não chegam em mulher, eles talvez até tenham desvios sexuais, faz esforço pra gostar de mulher, talvez sejam gays, enrustidos e tal, né? É ataque pessoal, elas se sentem atacadas a princípio e elas tentam revidar. Essa é a segunda forma de ressentimento. A terceira e mais forte forma de ressentimento é, porque a mulher é a parte passiva dessa dinâmica, ela vai sentir que, se os homens não estão chegando nela, eles estão automaticamente as rejeitando. E não é necessariamente isso. O cara ele só não chegou, muitas das vezes porque ele próprio tem medo de rejeição. Ou ele já tá cansado de ser rejeitado. Não é nem medo, né? Ele já olha assim e fala, cara, é 90% ou mais de chance de eu ser rejeitado. Então pra que tentar? Não vale a pena. É o cê é louco, não compensa. Daí a própria mulher ela pensa, por que ele não chega em mim? É porque ele não gostou de mim. Não é que ele não gostou, não é uma rejeição, é uma neutralidade, o cara só tá neutro. Então a mulher, por ela ser a parte passiva dessa dinâmica, ela confunde neutralidade com rejeição. E aí o que é que acontece? Ela tende a maximizar a sua passividade nessa dinâmica. E como é que ela pode fazer isso? Ficando mais chamativa, mais atraente ou até mesmo mais apelativa. Então você vai ver o aumento da vulgaridade, né? Roupas mais curtas, traços mais exagerados. Na cabeça da mulher, os homens não estão chegando porque ela não é tão apelativa, porque ela não está chamando tanta atenção. Então, para ela chamar a atenção, ela tem que exagerar características sexuais nela. Então você vai ver até esse fenômeno em Hollywood de mulher do beição, sabe? Ou então daquele queixo quadradão sugando a gordura da bochecha, ou então aquelas unhas gigantescas, ou silicone, botox, ficar com rabão, ou ficar mostrando demais o corpo. É isso que passa na cabeça da mulher. Não a nível consciente, tá? Isso é inconsciente, cara. O homem, no caso eu, esse exemplo, eu sei mais de mulher do que as próprias mulheres sabem sobre si mesmas, porque não é um segredo que elas guardam entre si, não é? Porque elas não falam sobre isso nem em seus conteúdos. Isso eu descobri, cara, simplesmente porque o pescador sabe mais do peixe do que o próprio peixe sabe de si mesmo. Para o esquizo que reconhece padrões, mulher é um bicho até que bem óbvio. Agora veja só por que isso ressente a mulher. Ela vai assumir essa postura de prostituta da Babilônia, se expondo demais e sendo muito vulgar, porque ela quer que mais homens cheguem. Só que isso acaba gerando um filtro dos homens bons. O homem de qualidade, né, um homem que ele quer uma mulher para relacionamento, para longo prazo, para ser mãe dos filhos dele, enfim. O homem considerado cavalheiro, gentil, ele não vai se atrair por esse tipo de mulher. Então a aparência dela já filtra esses homens. Ou seja, quem aparece é só o vagabundo, é só o cafa, é só o cara que olha para essa mulher e fala, meu irmão, ela é só para uma noite. Como diria Racionais MCs na época que era based, né? Hoje o Mano Brown tá pedindo desculpa aí por ser homem, mas né, e até se maquiando, né? Como ele mesmo já falou, por dinheiro e um cargo bom, tem mano que rebola e usa até batom. O Mano Brown já disse, mulheres vulgares, uma noite nada mais. Então essas mulheres, elas assumem a estratégia de hiperexposição, acabam atraindo os piores homens, e por isso elas têm a impressão de que nenhum homem presta, de que todos os homens são canalhas, porque são só esses homens que aparecem pra ela. Só que ela não é inteligente o suficiente para saber que ela, na verdade, está criando um filtro para homens bons. E a mulher, principalmente a brasileira, que tem um QI mais baixo, ela tende a ser mais solipsista, porque solipsismo é bem esse tipo de miopia intelectual de uma pessoa que não consegue enxergar além do próprio umbigo, além das próprias experiências. E também por ser mais emocional, ela novamente se sente atacada pessoalmente e revida. Então ela vai
totalizar, não é nem generalizar, ela vai totalizar. Todos os homens são uma merda. Sendo que ela não se relacionou com todos os homens. Os homens que ela selecionou foram os piores. Aí também vai entrar a questão da hebristofilia, né? Da necessidade de fortes emoções, o tal moreno tatuado, cara de bandido, a bestialidade da cultura brasileira no feminino tende a selecionar esses homens também, homens menos pacatos e mais porra louca. E aí vocês percebem como isso torna a mulher brasileira extremamente tóxica e detestável, porque elas são muito promíscuas também. Então elas se relacionam com esses homens que elas selecionam da pior forma possível, se ressentem e começam a jogar isso em cima dos homens que elas vão se relacionar posteriormente, e não somente, isso se reflete também na política, porque mulher vota, né? Então você vai ver as leis brasileiras, cara, nem país extremamente feminista tem isso, tá? As leis brasileiras presumem que o homem é culpado até que se prove o contrário. Cara, não existe presunção de inocência para o homem. Isso é uma quebra do direito humano estabelecido pela ONU, sabe? Um direito humano global, a presunção de inocência. As mulheres, através da sua seleção política, né, através do voto, elas destruíram um direito humano masculino e transformaram os homens em cidadão de quinta categoria, cara. Você tem menos direito que um bicho. Você, homem brasileiro, tem menos direito que um animal, tá? Silvestre de estimação, tanto faz, porque as mulheres do seu país simplesmente te odeiam, cara. Aqui na Austrália, a Austrália é um país extremamente feminista, tá? Extremamente feminista. Mas se você toma uma falsa acusação, por exemplo, você vai ser, obviamente, afastado da mulher que te acusou, mas o governo ele vai te pagar um hotel pra você ficar se você for tirado da sua casa, entendeu? Eles te dão algum nível de dignidade e decência. E o hotel não é ruim, não. O hotel não é ruim, tu pode passar uma semana lá, um hotel bom. No Brasil, se você toma uma falsa acusação, é dedo no cu, é pau no seu cu, bem grosso, meu parceiro. Você que se foda pra encontrar um local pra ficar, mesmo que a casa seja sua, que a escritura seja sua, tá? A mulher fica na casa e você que procure um lugar pra ficar, vai dormir na rua até a polícia investigar e decidir o que eles bem entenderem. E provavelmente vai ser contra você. Na Austrália, além de ser rápido, você passa no máximo uma semana ali, você fica num hotel pago pelo Estado, cara. No Brasil, se você toma uma falsa acusação, foda-se. Vão chegar 3 PM na tua casa, 2 macho e uma mulherzinha de 1,50 de altura que vai botar o ferro na tua cara, em posição isósceles ainda, pra terminar de te humilhar. Então ela vai fazer o papel diplomático ali, enquanto os 2 marmanjos, né, da polícia, eles vão fazer o trabalho físico, te dar tapa de carroceiro no pé do ouvido, te jogar dentro do camburão e te jogar numa cela depois, provavelmente com um estuprador, ainda dizendo que você agrediu mulher e lá você vai dançar. Lá você vai virar moça. Tudo isso porque a mulher brasileira te odeia. Ela simplesmente te odeia. Não tem outra palavra pra isso, tá? Eu não quero criar um ressentimento aqui e nenhum tipo de revanchismo, porque o canal não é pra isso. Inclusive, a mensagem na introdução e no fim de todo o comentário fixado e descrição dos meus vídeos fala que eu não tenho intenção nenhuma de criar nenhum tipo de movimento ou chamado a ação, nem nada do gênero, mas é realmente o que eu acredito, tá? Eu acredito que a mulher brasileira odeia o homem. E você só descobre isso, principalmente, quando você tem contato com outras culturas. Até mulheres extremamente woke, cara, extremamente feministas, cheias de piercing, tatuagem e cabelo azul, elas tratam o homem muito melhor do que a brasileira mais conservadora trata. Não tô brincando, cara. Uma vez, quando eu fazia mudança aqui na Austrália, eu fui fazer mudança numa casa de uma mãe solteira, do cabelo pintado, cheia de piercing e tatuagem. Cara, ela me tratou melhor do que muitas namoradas minhas haviam tratado. Obviamente, aí vai começar o papo, né? Ah, o Coruja se juntou com a mãe solteira na Austrália. Não, mas pra você ver como até essa mulher detestável, né? Ela me tratou melhor do que muitas namoradas minhas haviam me tratado. Ela foi no 7-Eleven, que é uma lojinha de conveniência, uma rede de loja de conveniência muito comum aqui na Austrália. E, cara, ela comprou um enroladinho de salsicha, lá ele, aquele folhado de salsicha que tem, de linguiça, sei lá. Comprou suquinho e comprou até sobremesa, cara, pra mim e pra outro colega lá que era australiano. O Jake, eu acho que era Jake o nome dele. Ou Jack, sei lá. Pô, o cara tava fudido, cara. O cara tinha menos idade do que eu, tava com, sei lá, 25 anos, 24 ou 25 anos. Já tinha uma aparência de 35, fumava igual uma caipora, tava viciado no tigrinho da Austrália. E ele tava falando que ele só tava fazendo aquele trabalho porque ele gostava de ir pra rave no fim de semana usar droga. Mano, os dentes todos fudidos, a pontinha dos dedos assim, tudo queimado de tanto fumar. O cara tava fudidaço, cara. Mas ainda assim o cara sabia trabalhar. Ele trabalhava na moral, ele ficava com o celular toda hora na mão? Sim. Tava com um móvel no braço e o celular na mão jogando a porra do tigrinho? Sim.
tinha perdido quase tanto quanto tinha ganhado. Ele disse que ele devia estar com um saldo positivo de $50. Provavelmente era mentira, não queria dizer que estava perdendo mais que ganhando porque já estava viciado. Provavelmente, mas trabalhava bem. Sabia a hora de dar pausa, falava, cara, não precisa se esforçar muito, tá? A gente paga por hora, então você pode descansar aí. O trabalho obviamente tem que ser feito, mas tipo, não precisa se esforçar demais. E quando eu fui trabalhar com brasileiros, os caras só queriam tirar meu couro, sabe? Caralho, é pago por hora, velho. Não precisa ser tão rápido assim. Enfim, eu já contei essa história em vídeos anteriores. E, cara, a mulher brasileira, ela não te trata bem. Ela não é agradável, sabe? Tem mulheres aqui desconhecidas que me tratam melhor do que muitas namoradas minhas já me trataram. Ela não trata bem nem o namorado, a mulher brasileira. Ela simplesmente não gosta de ser uma boa parceira. Pra ela, tratar bem o namorado é algum tipo de trabalho, sabe? Não remunerado. Ou até mesmo escravidão. Tipo, você chega pra conversar com uma mulher, pra dar uma cantada nela ou coisa do gênero, ela já te olha de um jeito assim, sabe? Como se tivesse nojo. Mas tudo bem, não é só crítica, né? Vamos criticar os homens também. Eu dou uma colher de chá pras mulheres pelo fato de que o brasileiro também, e talvez seja por conta de um feedback loop, né? Um ciclo retroalimentativo, onde o homem brasileiro ele vê uma mulher que dá qualquer cordinha pra ele, que trata ele assim, com mínima decência, ele já acha que ela tá afim. Mas provavelmente o homem pensa isso porque nenhuma mulher trata ele de forma cidadã, né? E se alguma mulher trata ele de qualquer forma mais gentil, ele já acha que ela tá afim. Aí a mulher não gosta quando o homem dá em cima dela, um homem que ela não tá afim dá em cima dela. Daí o que é que ela faz? Ela decide tratar mal o homem que ela não está atraída. Porque senão ele dá em cima dela. Então, assim, ainda acho que é mais responsabilidade da mulher do que do homem, mas tem a questão também de que o homem brasileiro ele é muito assanhado. E qualquer coisinha, assim, até aqui na Austrália mesmo eu vi isso acontecendo comigo, cara. A guria começou a me tratar muito bem, eu falei, caralho, será que ela tá afim de mim? Mas não tava. Eu não tentei nada, tá ligado? Obviamente. Depois eu vi que é normal as mulheres aqui da Austrália tratarem os homens assim. Mas é tipo aquele vídeo do cachorrinho que ele era maltratado e quando alguém vai fazer carinho nele, ele começa a chorar, né? Sabe aquele vídeo? Caralho, eu nunca fui tão bem tratado na minha vida, cara. Mas não, aquilo ali é simplesmente a decência cidadã padrão e comum. Tá? Então, quando eu digo que vocês estão no mato sem cachorro, no Bostil, estão sendo pisoteados, estão comendo merda e achando que é maná do céu, vocês duvidam, né? Mas enfim. Teve até uma namorada minha, porra, que ela me falou assim, veementemente, que a mãe dela, veja como isso é geracional, né? É uma educação geracional. A mãe dela disse, você não pode tratar homem muito bem não, senão ele se acha demais. Novamente, a bochileira é burra. Ela não sabe que um homem bem tratado, de saco vazio e de barriga cheia, né? Um cara que ele realmente se sente, assim, bem quisto no lar dele, ele é um escravo melhor. Pelo menos, assim, no mínimo ele é um escravo melhor. No mínimo ele trabalha melhor, ele rende mais. Então ela mesma se sabota. O brasileiro é assim, né, em geral. E a mulher brasileira também, né, por conta do QI baixo. Se sabota. Tanto que o Caio até falou, cara, que as russas, as que ele ficou, cara, elas têm um orgulho de ficar exibindo o namorado, sabe? Quando passa uma outra na rua, ela já olha estranho, ou olha assim com orgulho, dizendo, consegui um homem, olha, esse é meu. Por isso que você vai ver esses memes assim de que o homem eslavo, né? Ele é feio pra caralho, ele é muito feio. Nossa senhora, é tipo o Nico Bellic do GTA 4, né? Ele tem uma cara meio que de urso, todo peludo, muitas das vezes é calvo, barrigudo e tal, e muitas das vezes ele tem uma feição meio ogroide, né? E ainda se veste mal, né? Ele se veste com aquela tracksuit, como é que é? Aquele macacão, sabe? Muitas vezes macacão e tal. E as mulheres eslavas são maravilhosamente lindas, uma das mais bonitas do mundo. E mesmo assim elas se relacionam com esses caras e ainda têm orgulho de mostrar esses caras. Porque elas entendem, segundo o próprio Caio, que o homem ele é o pacote completo. Ele não é só o provedor. Ele não é só o protetor. Ele também é um símbolo de status, de que ela foi preferida, de que ela foi selecionada, ela foi escolhida. Ele é um cara que vai a servir de alguma forma, que ele vai resolver os problemas dela. Tipo, ela tem um homem dentro de casa, entendeu? E as coisas vão começar a funcionar por conta disso. Então, segundo ele, né, a mulher russa, ela entende isso. Já a mulher bochileira não, ela não vê o homem dessa forma. E ela fica tentando detratar o próprio provedor e protetor dela. E se o homem não é um bom protetor e um bom provedor, isso só significa que ela selecionou errado ou que ela é tão ruim que os homens disponíveis ali só são esses merdas. Daí ela vai ficar fazendo propaganda ruim do próprio cara que ela aceitou pra ficar com ela. Ou então dizer que só aparece Jurandir, que como eu expliquei, é atestado do próprio fracasso.
Mas tem outra evidência, o qual a mulher brasileira odeia o homem, tá? Primeiro de tudo, ela fala muito mal de homem. Tá? A mulher brasileira só vive pra falar mal de homem, cara. Você acha que os caras da Red Pill falam de mulher? Ah, o Coruja só fala de mulher? Meu irmão, é porque você nunca entrou infiltrado num grupo feminino, sabe? Você nunca foi num cabeleireiro feminino. Ali é homem, homem, homem 24/7. E é só falando mal de homem, homem isso, homem aquilo. É só homem. Mulher não sabe falar de nada além de homem. Até as lésbicas, cara. Você vai no Twitter, que é a maior concentração de lésbica que tem na internet, e, meu irmão, é só homem. É só elas falando, ai, meu date com uma amiga, o meu date comum com uma amiga é algo especial que homem faz. Aí eu falo, porra, tu não é lésbica, velho? Tu não gosta de colar velcro nessa porra? Por que você tá falando tanto de homem, velho? Tu vê que viado é um negócio que ele não fala de mulher, né? Não interessa a ele. Tanto que o brinquedo sexual de homossexual geralmente é em formato de pênis. Brinquedo sexual de lésbica também é em formato de pênis. Não é em formato de vagina. Por quê? Porque elas nunca superaram o homem. Porque o lesbianismo, na verdade, é uma declaração de falência. É uma declaração de fracasso sexual. Ela não conseguiu competir ou ela simplesmente se frustrou demais. Então é por isso que sugere-se que, por exemplo, homens da Red, que eles parecem ser frustrados, e com razão, pra ser sincero, né? Tem motivos pra isso. Eles têm tendências homossexuais, ou eles devem gostar de mulher, ou devem fazer esforço pra gostar de mulher, porque elas, na verdade, partem desse solipsismo, né? A mulher que se frustra com um homem, geralmente ela tende a ir para o lesbianismo. Só que o homem que se frustra com mulher, ele não vai pra homossexualidade. O cara que é homo, ele é por outros motivos. Ou porque ele gosta, ou por questões da infância. Mas aí eu não vou entrar nesse vespeiro, né? Não vou tocar nesse vespeiro. Mas, voltando, a mulher brasileira fala muito mal de homem porque ela é burra. Tá? O brasileiro ele tem um QI baixo, então ela pensa o seguinte: se eu falar mal dos homens, eu na verdade estou diminuindo a autoestima deles. E homem com autoestima baixa é mais fácil de conseguir. Ele vai achar que eu sou muito melhor do que eu sou. Então é uma estratégia bem mesquinha e maquiavélica de matar o ego do homem por inanição e quando ele receber migalhas, ele achar que é um manjar. Então você vê que mulher, ela não elogia o homem, nem o homem que tá se relacionando com ela, entendeu? Que ela escolheu pra si, isso é que é o mais absurdo. Por quê? Porque ela acha que se ela elogiar o homem, qualquer elogiozinho, ele vai ficar convencido e ele vai começar a achar que ele é melhor do que ela, ele é areia demais pro caminhozinho dela. Isso também parte de solipsismo e projeção. Geralmente é a mulher que tende a ter esse comportamento. Se você a infla demais, ela começa a achar que ela é boa demais pra você. Isso é provado pelo fato de que o homem brasileiro ele é o mais mangina e mais escravoceta nessa questão de superstição sexual. E falar que mulher é tudo de bom e que se Deus fez alguma coisa melhor que mulher, ele guardou só pra ele. Tipo aquela frase lá do Alto da Compadecida, né? Daí isso faz ela achar que ela é boa demais pros homens e a diminuir os homens, a denegrir os homens mesmo. Só que, novamente, essa é uma estratégia estúpida. Porque o homem também tem sentimento, né? Embora a mulher brasileira não entenda isso, não veja o homem como humano a esse ponto, o homem, quando ele vê mulher só malhando ele, só criticando ele só se afasta, cara. Daí isso volta aquele mesmo ressentimento da liberação sexual. Os homens param de chegar, elas, por serem o lado passivo da dinâmica, pensam: eles, neutros, estão, na verdade, me rejeitando. Logo, o que eu tenho que fazer é aumentar a minha apelação sexual. E isso filtra os homens de qualidade, só aparecem os homens merdas e o ciclo é retroalimentativo. Você consegue ver como é uma bola de neve? E o pior, cara, se ficasse só no âmbito dos relacionamentos, foda-se, ficava cada um no seu canto, tá? Homem ficava sem mulher, mulher ficava sem homem, tava tudo bem. O problema é que mulher vota e mulher leva esse ressentimento pra política. E elas são a maior parte do colegiado eleitoral. Elas tendem a votar mais à esquerda, elas votam mais em uníssono, enquanto os homens têm mais discordâncias entre si. Elas todas praticamente concordam que votar na esquerda é melhor. E aí dá essa merda que a gente vê, um estado ginofascista completamente misândrico. Aí outra questão também, outra prova de que a mulher brasileira odeia o homem. Esse fenômeno do Jurandir. O próprio Caio, do canal O Nômade Empreendedor, né, que eu fiz a entrevista com ele aí sobre as mulheres russas que está na corte das corujas, ele fez um vídeo muito bom sobre esse fenômeno do Jurandir. As mulheres, elas ficam falando, só aparece Jurandir pra mim. Quem é esse Jurandir? Ele é o cara de baixa casta, entendeu? Ele é o porteiro, ele é o zelador, ele é o motorista de Uber, ele é o garçom, ele é um cara de baixo poder aquisitivo, provavelmente também vai ter baixa escolaridade, não é? Baixo nível cultural.
Só que elas, novamente, a bochileira é burra, né? E ela não entende que ela ficar no TikTok se maquiando, falando pra outras mulheres da bolha Red Pill feminina, tal Pink Pill que só aparece Jurandir, elas estão novamente atestando o próprio fracasso. Porque se esses homens aparecem pra ela, significa que são esses homens que elas estão atraindo. Só que, novamente, solipsistas como são, não conseguem ver além do próprio umbigo. Ou seja, o Jurandir, ele é o homem da sua laia, ele é o homem que você merece, entendeu? E você fica dizendo que só aparece Jurandir pra você, você tá atestando que você é uma crazy, que não é nada além do Jurandir versão feminina. E o Caio até argumentou, cara, a loirinha de odonto ou de medicina, sabe, a de alta casta, ela não tá reclamando que só aparece Jurandir, porque ela tá dentro da bolha dela, ela tá dentro do network dela. Pra ela, o que aparece são os old money, pra ela, o que aparece são os ratos de academia, ou então os novos milionários aí, os novos ricos do marketing digital, ou do funk, ou outros artistas, ou esportistas, né, como do futebol. Então ela não tá na internet se maquiando com aquela maquiagem barata que ela comprou na Shopee ou na Shein, com aquele Samsung Galaxy parcelado em 12 vezes, dizendo, isso aparece Jurandir pra mim. Não, porra. Jurandir, na verdade, é o porteiro do condomínio de alta classe dela, o qual ela não dá nem bom dia porque ela não vê como humano, e é o que aparece pra você porque é o que você merece. O Jurandir não tem nem moral pra chegar nessa mulher, entendeu? Quando ela passa no portão ali, ele abaixa a cabeça. Ele não dá nem bom dia que é pra não incomodar. Mas a mulher de baixa casta, ele sabe que tem uma chance. Na verdade, ele acha, né, que tem uma chance porque a mulher de baixa casta também não o quer, sendo que é da laia dele. Mas ele sente que ele tem uma chance porque ela, teoricamente, está no mesmo nível socioeconômico dele. Então tem isso, cara. A mulher bochileira tem o QI baixo e por isso vai criticar o próprio namorado ou marido dela para as outras amigas. Porque ela pensa assim... Se eu falar mal do meu namorado ou marido para as minhas amigas, elas não vão querer dar em cima dele e eu não vou ter concorrência. Veja que burrice. E elas também fazem isso porque elas queriam um homem melhor, porque elas acreditavam que mereciam um homem melhor, e aí elas vivem nesse ressentimento, né? E acabam criando uma câmara de eco onde o que elas falam ressoa, não só no microsocial delas ali, como dentro da própria cabeça, e aí ela vai passar isso pro homem, o homem vai ficar com autoestima minada, e ele vai trabalhar pior, ele vai performar pior. Porque, cara, ninguém trabalha bem, ninguém funciona bem, a masculinidade não funciona bem tomando só porrada. Então você vai ver a cultura do Brasil nessas sketches de casal aí, que é o cara chamando mulher de patroa, cara com medo de mulher e cara apanhando de mulher, tá? A mulher brasileira bate em homem, gosta de bater em homem, normaliza bater em homem, e o homem brasileiro aceita esse tipo de coisa. Você mostra uma sketch dessa pra um gringo, ele fica abismado. Não só o gringo, como a gringa também. E eles olham assim e falam, cara, a mulher brasileira odeia homem assim mesmo? Eu já fiz esse teste. E elas falam mesmo, elas perguntam, isso é ódio? Eu falo, é ódio mesmo. Tem muitas sketches dessa do cara assim se gravando, falando bem assim, a mulher tá lá passando pano na casa, e aí o cara se grava falando, ai aqui minha mulher, ó, 2 anos muito feliz do lado dela. Aí ela fala, mas estamos juntos há 7 anos. Aí ele responde, mas só 2 anos foram felizes. KKKK. E ele toma uma vassourada na cara ou nas costas, entendeu? E é forte, cara. Provavelmente, claro, aquilo ali foi scriptado, né? Mas ainda assim, é uma cultura que normaliza a mulher agredir o homem. E eu ainda acho que mulheres, assim, não temos censos pra isso, mas pelo meu empirismo, eu acredito que a mulher brasileira agride mais o homem que o contrário. É que quando o homem agride, vira notícia, né? Quando a mulher agride, vira sketch, vira meme, vira humor. Você vê aí na internet, cara. Tu não vê nenhuma sketch de humor de homem levantando uma mão pra mulher. Nem mesmo xingando mulher. Nem mesmo agredindo verbalmente. Tu não vê. Isso não é normalizado. Mas mulher agredindo o homem fisicamente forte, tá? É engraçado, é jocoso, é hilário. Cara, isso é ódio. Eu não consigo encontrar outra palavra senão ódio, sabe? Eu não tô exagerando, nem tentando criar algum tipo de revanchismo. Eu só não consigo encontrar outra palavra pra descrever isso. Então, sinceramente, cara, se relacionar com a bochileira é maldição, tá? Então eu entendo muito bem o Anônimo 1034 aqui, quando ele aspira por mulheres melhores de outras nacionalidades. Só que, sinceramente, vamos falar sobre isso agora. A tal da mulher russa, né? Irmão, você tá atrás da mulher eslava, né? Por que você quer a mulher eslava? Porque provavelmente você tá querendo a mais bonitinha. E a mulher russa, ela é mais conservadora que a brasileira. Sim, você vai ver o Caio falando isso lá na entrevista que eu fiz com ele. Só que
qualquer mulher é mais conservadora que a brasileira, entendeu? Basicamente, qualquer nacionalidade é mais conservadora que a do Brasil. Porque a brasileira, ela é muito porra louca, ela é muito, muito bebedeira, alcoólatra, abortista, muito promíscua. E até em países, cara, woke, tipo a Alemanha, você não vai ver tanto isso. Óbvio, as mulheres lá vão ser promíscuas? Sim. Vão usar droga? Sim. Vão beber? Sim. Vão zoar? Vão ser porra louca? Sim, mas não tanto quanto a brasileira. Então, desse ponto de vista, quem é a mais conservadora? Cara, qualquer nacionalidade vai ser mais conservadora que a brasileira, tá? Em especial as mulheres. E aí ele até pergunta, né? Foi até o que o Caio também respondeu, aqui na pergunta número 1. Por que a taxa de fertilidade na Rússia está tão baixa se lá há uma forte cultura de valorização da família e de ter filhos? Daí sabe o que o Caio respondeu? Irmão, se a taxa de natalidade lá não tá tão alta, é porque a cultura de valorização da família e de filhos não é tão forte assim quanto você imagina. É óbvio, né? É óbvio. Então você fez uma pergunta e você já se respondeu nela. Você nem concatenou esses dois, né? Se o país não tem uma taxa de natalidade tão forte, é porque a cultura de valorização da família e dos filhos também não é tão forte assim, né? Pensa, cara, pensa um pouquinho. Então o Caio até disse o seguinte, olha, a mulher russa, ela tem sim uma cultura de casamento e casamento cedo, de ter filho aos 20, 21, 22 anos. Sim, porém é um filho só e não é por Deus, pátria, família e liberdade não, tá? É por conta da constrição social, é porque aquilo já é cultural do país dela. Então, se você está querendo um país que tem um cristianismo mais forte, que as mulheres elas vão obedecer a essa estrutura mais por algo transcendental para obedecer ao Deus Criador, o próprio Caio, veja só, o próprio Caio chegou à conclusão de que a Armênia é melhor. Ele chegou a essa conclusão com um ouvinte que foi até ele, pagou uma consultoria de marketing. Veja que o Caio, ele tem uma empresa de marketing e ele abre consultoria para marketing. O cara pagou uma consultoria inteira com ele só para conversar sobre qual nacionalidade é melhor para ter uma esposinha. Talvez seja até o Anônimo 1034 aqui. Porque o Caio falou nessa entrevista que eu fiz com ele que esse ouvinte, ele estava perguntando pro ChatGPT qual a nacionalidade de mulher melhor para casamento, qual a mais conservadora, mais cristã e tal. E o ChatGPT chegou à conclusão com esse ouvinte da ucraniana. Olha só. Daí o Caio desembestou o cara e falou, irmão, a ucraniana, ela é mais interesseira. Tu vai ver esses caras aí bochileira, sabe, os caras marrom do Black Power que tá indo pra Rússia e dizendo que tá pegando geral. Na verdade, ele tá prostituindo a imagem de uma namoradinha que ele tem, que ele fica expondo ela toda hora pra dizer que ele mudou de servidor e que ele tá pegando geral. Mentira. O que ele conseguiu foi uma namoradinha, tá? E ele fica expondo, e por ele expor quase que como uma prostituta, olha só como ela é gata, como ela é loira, e eu, por ser marrom, consegui aqui na Rússia e tal, ela não é tão conservadora assim, porque uma mulher que quer se conservar de fato, ela não se expõe. Então tem que tomar cuidado com esses caras que dizem que é só mudar de servidor e tal, porque na internet a maior parte das coisas é propaganda, certo? Sinceramente, a maior parte é propaganda. O que você vai ver na internet é sempre na tentativa de vender alguma coisa, ou então é algum exemplo muito raro que gerou comoção por ser novo, por ser exceção. Não quer dizer que você vai migrar para outro país e automaticamente virar comedor. O que eu vejo aqui na Austrália é que os caras eles têm sucesso sexual porque eles já têm uma cultura de serem desenrolados, porque eles já são brincalhões, porque eles já têm um jeito que no Brasil é visto como mais um dia, sabe? É só mais um Silva, é só mais uma terça-feira. Então ele não é novidade. Mas na gringa, por ele ter um comportamento mais desenrolado, sabe? Mais extrovertido, e o homem da gringa é mais sisudo, é mais sério, é mais na dele, ele acaba se tornando uma novidade. Então se você é um incel de quarto e já não pega muita mulher aí no Brasil, na gringa você também não vai pegar. Mas tem essa diferenciação. O Anônimo 1034 aqui, ele é um honradinho. Ele não tá querendo fazer turismo sexual. Ele é um passaporte bro, não um geomaxer. O geomaxer é aquele cara que quer maximizar as suas oportunidades, principalmente sexuais, a partir da sua localização geográfica. Daí o nome geomaxer, né? E geralmente esses caras escolhem países de terceiro mundo, tipo Tailândia, o próprio Brasil, né?
outros países da América Latina, Sudeste Asiático. Elas são fáceis porque são pobres, até a Ucrânia, nesse caso. Só que, novamente, esses caras estão atrás de atração negociada, eles estão atrás de prostitutas, e também não confie nesses criadores de conteúdo, palavras do próprio Caio, que eles vão, por exemplo, para a Rússia, e eles se relacionam com mulheres de balada, ou mesmo prostitutas, ou mulheres que fazem serviço sem nota, tipo interesseiras, que elas cobram por sexo, mas não são exatamente prostitutas de aplicativo e tal. Então, assim, o Caio ele fala nessa entrevista que as mulheres eslavas às quais ele se relaciona são, na verdade, mulheres comuns. Tipo uma mulher na cafeteria que deu um sorrisinho demais e ele chegou, sabe? Que ela riu de um jeito que deu sinal. Uma atendente. E também muita mulher que ele vê no Tinder, né? Ele usa bastante Tinder e outros aplicativos. Então toma cuidado com esses caras que só se relacionaram com mulheres de uma outra bolha, tá? Mulher de balada, mulher interesseira, mulher GP. E tá te passando uma informação baseada nessa observação que ele teve dessa bolha. E ele vai dizer, a mulher russa é assim. A mulher russa é assado. Não, cara. A mulher prostituta russa talvez seja do jeito que ele tá falando. Mas, novamente, estou apenas parafraseando o Caio. Então, vamos lá. O Anônimo 1034 aqui se declarou um homem cristão. Então, sinceramente, cara, assim, não precisa... O Caio falou isso, mas é um conhecimento histórico que vocês podem conseguir aí em qualquer lugar da internet. A Rússia não é tão cristã assim quanto vocês imaginam. Isso cai até na segunda pergunta aqui do Anônimo 1034. A Rússia começou a se tornar cristã da queda do Muro de Berlim para cá, da queda da União Soviética para cá, tá? Então é um cristianismo bem recente, bem imaturo, tá? Porque antes disso era tudo para o Estado, tudo pelo Estado e nada fora do Estado, né? A gente sabe como é que é comunista. Inclusive o cristianismo era proibido na URSS, tá? Era extremamente perseguido, porque a gente sabe que comunista odeia cristianismo. Eles não querem nada além do Estado, nada além do partido. E aí ele pergunta, e essa elite ocidental aí, coruja, da estrela de 6 pontas? Pois é, irmão, tu tá querendo se casar com o russo e tu não conhece a história do país? Veja lá, no começo da Revolução, quais eram os nomes dos que realmente iniciaram essa porra? Tudo galerinha da estrela de Davi, cara. Tudo com o nome final Berg, né? Com o final Stein... Aí ele pergunta, acredita que a Rússia possa estar livre dessa elite? Os caras iniciaram essa zorra toda, cara. Você acha mesmo que a Rússia vai estar livre deles? Porra. Aí, novamente, é uma falta de conhecimento histórico, entendeu? O cara quer casar com a Rússia, mas ele não estuda a cultura da Rússia. Vai lá ver quem iniciou a Primeira Guerra, né? O ataque lá ao jornalista. Eu não vou falar muito, né? Não vou falar muito. Só vou para não mexer em vespeiro, porque esse povo é muito poderoso e eu não quero ser capado. Vai ver também quem iniciou a Segunda Guerra, a República de Weimar, o que é que eles fizeram na Alemanha. E, novamente, veja lá o começo da Revolução Russa. Quem era que estava envolvido? Eu só vou falar isso aí, tá? Eu vou deixar você a fazer os seus próprios estudos de maneira independente e livre. Não vou deixar nenhum link nem nada pra depois vocês não dizerem que, né, coisas de mim aí. E também eu não quero mexer com essa galera, não. Glória a Israel, Shalom Adonai, tá? E terceira pergunta aqui. Sendo um homem da geração Z, reparei no que você disse sobre o grupo dos hedonistas e dos derrotistas. Existe uma terceira opção? Como lidar com a situação atual? Eis aí. O que ele está falando sobre o grupo dos hedonistas e dos derrotistas? Isso aí é uma teoria que eu roubei do Pleiter Pontes, tá? Roubei na cara de papel. Pleiter Pontes, amigo pessoal meu, psicoterapeuta da comunidade, ele inclusive me ajudou e me ajuda ainda bastante na minha conversão ao cristianismo. Um homem de confiança e eu recomendo ele bastante para quem tem problemas com ansiedade, depressão, falta de sentido na vida, tem vícios ou traumas. Ele tem uma forma de viabilizar bastante aí o acompanhamento psicoterapêutico. Tem um canal no YouTube chamado Pleiter Pontes, obviamente, vocês podem pesquisar aí. E ele é focado na mente masculina, sem esse papo de seu problema é o machismo, é o patriarcado. Não, ele vai resolver teu problema e te mandar embora pra ir viver no mundo. Agora regenerado, restaurado. Sem essa de te fazer freguês e ir toda semana e fazer uma consulta com ele de R$200, né? Que é geralmente o que os psicólogos fazem. Veja o canal dele e, se vocês estiverem interessados no acompanhamento, link na descrição e no fixado e QR Code na tela.
O Pleiter, ele concluiu que a geração Z é dividida em duas. Os derrotistas, que é a galera do It's Over, a galera que não sobra nada pro beta, a galera não vou tentar. Ele até gostaria de viver uma vida diferente. Ele até gostaria de ter uma namoradinha, ou mulher, ou filhos, ou mesmo ser um pegador, só que ele é covarde, ele não tem coragem, entendeu? O problema não é não querer. O cara que não quer tá tudo bem. Ele só não vai buscar algo que ele não quer. Isso é um direito intrínseco à liberdade do ser dele. Porém, o cara que quer e fica reclamando, ele é só um covarde. Eu até queria ter uma namoradinha, até queria ter uma mulherzinha, mas é brutal, isso e aquilo. É o cara que enche o saco, né? Esse cara enche o saco. Geralmente eles vão estar associados a Black Pill mais derrotista. Aí tem os hedonistas. Os hedonistas, eles vão estar associados mais a uma Black/Red Pill meio Andrew Tate, meio clavícula, sabe? O cara que ele vai fazer o Lux Maxim porque ele quer comer gente. Porque ele quer viver de prazeres, ele quer viver gostoso, entendeu? Ele quer afundar o peru mesmo e acabou. Esse daí tem coragem, entendeu? Ele tem coragem de viver, ele tem vigor, ele tem vitalidade. Porém, ele só vai viver disso, de hedonismo, né? E ele não tá muito preocupado com o resto. Novamente, liberdade intrínseca do ser dele. Ele quer viver assim, ele que viva. O derrotista é que é chato, né? Porque ele só fica reclamando. Aí o nosso nobre anônimo 1034, ele pergunta de uma terceira via. A terceira via, eu acredito que sejam os neovitalistas, já mais ligados ao bapismo, né? Quem conhece o BAP aí? Eu tenho estudado um pouco o BAP, que é o Bronze Age Pervert, o pervertido da Idade do Bronze. É um produtor de conteúdo, mais que ele escreve, né? Ele escreve no Substack e tal. E ele influenciou bastante uma onda neovitalista aí. Eu, particularmente, já vou por essa terceira via. E acredito que o Anônimo 1034 também. Inclusive, o BAP, né, com o seu neovitalismo, ele inspirou até que bastante o Código do Coruja. Para quem é assinante, inclusive tem 5 aulinhas novas lá. Para quem é assinante já pode ter acesso a essas 5 aulas, 3 minhas, 2 do Caio, né? O Caio, sim, que fez entrevista comigo, do Nômade Empreendedor. E quem não é assinante, pode se tornar assinante aqui na descrição e no fixado. O BAP, ele traz mais uma ideia do homem solar, entendeu? Um homem com vigor, com vitalidade, que luta contra a decadência do mundo moderno. Então é um homem que ele vai ter mais estética, e geralmente vai ser uma estética, como ele mesmo sugere no seu pseudônimo, da Idade do Bronze, só que ele vai pegar mais valores da Roma antiga, a Roma pré-cristã, tá? Não a Roma pós-Constantinopla. Aí você vai ver esses caras, por exemplo, que eles ficam pagando pau pra mulheres mediterrâneas, tipo aquela Jill Scott, né? E aí ela é tipo uma prostituta de internet, meio OnlyFaner, que fica se exibindo e tal, e ela é muito bonitinha por ser neotênica, mediterrânea, que ela é italiana, né? E aí os caras botam lá, no Twitter tem muito isso, né? Os caras botam ela dançando assim e botam o sol negro, né? A suástica rodando atrás dela, muito engraçado. Isso aí é tudo influenciado pelo BAP, cara. Caras que eles vão pagar pau pra essa estética neo-romana, né? Meio nazifascista também. Inclusive aquele cara do canal Aceleracionismo Brasil, ele fez um vídeo muito bom sobre esses aristocratas neovitalistas, que eu até postei na aba posts do canal. Eu tenho que chamar esse cara um dia pra fazer uma live, cara, porque ele é aceleracionista e eu queria trocar ideias sobre aceleracionismo com ele. O título do vídeo é: Sou aristocrata e vitalista ou homossexual esquisito? Porque esses caras do neovitalismo, eles trouxeram muito daquela estética romana, greco-romana, na verdade, de volta, e acabam pagando muito pau pra aparência masculina, entendeu? Eles tentam trazer um androcentrismo, só que é quase que homoerótico. Sabe aquelas esculturas greco-romanas que tinham os homens pelados e tal? Então eles tentam trazer isso de volta. Só que acaba parecendo meio homoerótico mesmo. E aí até o cara, esqueci o nome dele lá do canal Aceleracionismo Brasil, fala justamente que essa estética fascista do generalzão, né? Pô, o cara bonachão, cheio de medalhas e vestindo uniformes pretos, tipo da estética da USS lá, dos nazis, acabou influenciando muito a própria estética do BDSM na própria Alemanha, principalmente em Berlim, que é extremamente fetichista. Sabe esses vídeos de mulher andando nua, de coleira, de 4 na rua? Tudo acontece em Berlim, cara. A República de Weimar voltou forte em Berlim depois da queda do muro. Sabe essas paradas gays aí, ou esses furries que usam máscara de cachorro andando na rua seminus? É em Berlim, tem muito em Berlim. Tem em outros países também, mas até em Israel, né? Tanto que lá tem a maior parada gay do mundo. Glória a Israel, vida longa a Benjamin Netanyahu, não quero treta com esse povo. Mas, de fato, a estética fascista influenciou muito o homoerotismo. Então, assim, os neovitalistas, eles
Eles têm muitos bons argumentos, como a teoria da casa longa, né? Que eu quero fazer um vídeo depois sobre isso. Isso aí é coisa do BAP, cara. Ele tem um blog, se não me engano, chamado Bronze Age Mindset, que é mentalidade da Era do Bronze, né? E ele é o pervertido da Era do Bronze, então ele vai trazer uma estética assim mais vitalista, cheia de vigor, ele vai ser um homem mais solar, não é? Ele vai falar sobre uma alimentação paleolítica, cheia de carne. Ele vai fazer odes à testosterona também. Ele vai ser o tipo de cara mais epicurista. A filosofia deles é mais Epicuro com Nietzsche, né? Inclusive o próprio Nagato, lembram do Nagato, Black Pill? Ele foi para um lado mais bapista, mais vitalista. Vocês podem ver no canal dele chamado N Deserto. Eu acho que esse é o caminho natural pro cara que se aprofundou bastante na Black Pill como Nagato, né? Ou ele vira um neo-vitalista, ou ele vira um incel chudzão, billions must die aí, né? Cheio de caraminholas na cabeça, ou ele vai virar um Lux Maxer nível clavícula. E o próprio bapismo, ao que me parece, ele é uma mistura de clavícular com Andrew Tate e a filosofia da moral natural de Nietzsche, né? Aquela coisa de que o bom é, na verdade, o homem forte e o homem fraco será sempre o mal. Valores como humildade, modéstia, castidade, na verdade, são narrativas de autopiedade para homens fracos e sem poder. Aí você vai ver essa narrativa bapista, nietzschiana, né? Dizendo que o certo é você ser um homem tirano, é você abraçar a sua vontade de poder e criar planos de poder para si mesmo. Inclusive o BAP, ele se chama, né, de Bronze Age Pervert, porque ele mesmo é um pervertido. Ou visto como um pervertido pela sociedade. Por exemplo, ele veio com a ideia de criar meio que uma ilha de Epstein pra si, né? Uma ilha de reprodução seletiva, onde ele ia botar mulheres mediterrâneas lindas e virgens, no estilo Gil Scott, e se reproduzir com elas, né? E passar o legado genético dele adiante, um monte de filhos poderosos e criar uma nova aristocracia, né? Uma nova tirania centralizada nele mesmo. Novamente, aqueles planos de poder de imperadores greco-romanos, né? Tipo, sei lá, do filme Troia, né? O Menelaus lá e o Agamenon. Então, eles trazem novamente o androcentrismo e colocam as mulheres assim, novamente, não tô criticando eles, né? Mas eles colocam as mulheres em seu devido lugar como papel estético, ou seja, elas serem bonitas e serem só as ninfetinhas bonitinhas que vão ficar andando pela propriedade dele, e ele vai ficar se reproduzindo com elas, e obviamente ele precisa ter um plano de poder para isso, muito dinheiro, né? Então ele só luta contra a decadência do mundo moderno, então ele vai ser contra o uso de drogas, ele vai ser contra os hedonismos, né, e prazeres rápidos, ele vai ser contra a industrialização, ele vai ser um cara mais cultural, ele vai ser um cara mais erudito, vai ter dieta e treinos bem regimentados, sabe? Bem organizados, e vai tentar resgatar esses valores do Império Romano. Aí é que tá. Aí esses bapistas, geralmente eles são LARPers, tá? O que é LARP? LARP, L-A-R-P, vem de Live Action Role Playing, que é jogo de RPG, sabe? RPG de você fingir que é um personagem. Tipo o próprio Cyberpunk. O Cyberpunk ele é originalmente um RPG de mesa lá de 84, antes de se tornar, obviamente, um subgênero de ficção científica, né? Com o Blade Runner e tal, que é a estética do canal, o filme, meu filme favorito e etc. O Mike Pondsmith, ele criou esse RPG e lá você realmente fingia ser esse personagem desse mundo fictício, né? Você escolhia ser o Corp, né, que trabalhava para as grandes corporações, ou Marginal, que era o garoto de rua, ou o Nômade, que é meio que o estereótipo do texano caipira, ou o Forasteiro, o cara que vem de outra cidade, que vem de fora, enfim, tem vários modelos lá para você seguir. E Live Action Role Playing é justamente isso, você fingir que você é alguma coisa de um mundo fictício. Tem muito bapista que é LARPer, cara. Que o cara ele não tem esse plano de poder. Por exemplo, esses caras do Twitter que ficam larpando de neofascistas, de neonazis, os caras maranhenses, tá ligado? Os caras pardo, preto, e fica com essas paradas na cabeça. Enfim, né? Miscigenado pra caralho e fica com esses papos. Aí fica tentando trazer essa estética mediterrânea, não porque meu avô era italiano e tal. Então, a grande maioria é LARPer. Aí os que não são LARPers, eles vão conseguir assumir, obviamente, os valores e a cultura bapista ali. Aí eles vão ser divididos em dois. Os que assimilaram os valores do Império Romano pré-cristão, pré-Constantinopla, e os do Império Romano pós-cristão.
pós-Constantinopla, né? A ICAR, lá, a galera da ICAR, né? Igreja Católica Apostólica Romana. Os pré-cristãos vão ser pagãos, obviamente. Ou eles vão ser nórdicos e dizer que Jesus Cristo foi uma criação judia e que Jesus Cristo era comunista e que Jesus Cristo não é vitalista e que o cristianismo, na verdade, é uma religião de golpe e que você só segue esses valores cristãos de humildade, de modéstia, porque na verdade você não tem um plano de poder, você não é poderoso o suficiente e você tem a moral dos fracos, novamente, né? Aquela narrativa nietzschiana. Os pós-cristãos vão ser católicos, ou apostólicos romanos, ou ortodoxos. Aí eles vão ser mais parecidos com o Anônimo 1034 aqui, entendeu? Vai ser o cara... Novamente, esses caras geralmente são seduzidos só por estética e tradição, tá? Os jovens católicos de Twitter, de rede social em geral, da internet, eles são somente seduzidos por tradição e estética, nada além. O que eles querem é uma estrutura dentro da igreja. E o catolicismo é ideal para eles porque possui essa superioridade do magistério, das tradições orais, da estética e por último é que vem a Bíblia, né? Isso se vier, porque católico raramente lê Bíblia. Só que, novamente, se for ortodoxo, pior ainda que é muito ritualista. É extremamente ritualista e, porra, é muito farisético isso, né? O próprio Jesus Cristo chamou esses caras fariseus aí de sepulcros caiados. Os caras têm uma estética, são lindos por fora, mas podres por dentro. Então você vai ver toda aquela coisa daquela tradição de oração a mortos, de mariolatria, de iconolatria e pouco Deus, né? Então, o bapismo em geral tem uma crítica muito forte ao bapismo, que é que eles não constroem nada realmente perene, né? E o conceito deles de tirania é, na verdade, plano de poder de outras pessoas, não próprio. Porque quando eles justificam a tirania, eles estão basicamente justificando alguém para pisar na cabeça deles e é o que vai acontecer. Então, dificilmente há uma transcendentalidade dentro do bapismo. Parece, né, que há uma transcendentalidade, que é algo vigoroso, masculino, vitalista, mas não, é epicurismo, é um hedonismo com algumas travas, é um hedonismo contra a decadência. Novamente, Bap ele escreveu coisas incríveis, como a teoria das casas longas, né? O neovitalismo dele é muito bom, o androcentrismo dele é muito bom, ele fala sobre ancestralidade também muito bem, porém não é nada perene de verdade. Então eis aí essa terceira opção. A terceira opção é o do homem vitalista, é do homem de vigor, que ele vai construir algo para si, ele vai ter o seu plano de poder, ele vai ser um tirano em si próprio. A galera bapista, novamente, grande maioria é larper, tá? Eu acredito que dentro do BAP, como todo conteúdo, até mesmo dentro do meu, na opinião de vocês, tem coisas que você tem que selecionar, sabe? Tem coisas boas e tem coisas ruins. É o joio do trigo, isso é normal. Todo criador de conteúdo vai ter isso aí, tá? Inclusive é o que eu recomendo que vocês façam com o meu conteúdo. O que serve a vocês, utilizem. O que não serve, descarte. Então, eu gosto bastante das teorias do BAP, como a da Casa Longa, né? Eu quero fazer um vídeo sobre casas longas também. O neovitalismo, o androcentrismo, a ancestralidade, tá? Os valores. O esteticismo empírico, como eu chamei no Código do Coruja, que é o cara assumir uma estética pra si e ele consumir aquela estética. Tipo, tem gente que gosta da estética do Império Romano. Aí ele vai começar a decorar a casa, o quarto dele, o escritório dele assim, e ele vai consumir aquilo. Só que, novamente, não sendo decadente, não sendo hedonista, tipo maluco que ele vai pegar alguma estética industrial, tipo, sei lá, Nintendo, Sonic, e ele vai ficar gastando milhões com Funko Pop e acaba por não ter virtude naquilo que ele faz, né? É puramente satisfação de um baixo instinto. Então eu gosto bastante dessa ideia. Você tem a sua estética, você esgota essa estética, porém como uma forma de você se comunicar com aquilo que ressoa realmente em você, não algo decadente consumista, né? Hedonista como a gente vê atualmente. Então essa seria meio que a terceira opção, entendeu? Não é nem hedonismo, não é nem derrotismo. Você pode cair para o lado do paganismo, você pode cair para o lado do cristianismo. Geralmente os cristãos são católicos ou ortodoxos. E é um bom valor. Eu acredito que você, Anônimo 1034, seja o católico apostólico romano dessa vertente, né? O cara que ele ainda quer família, ele ainda quer filhos, ele não quer aquele plano bapista de harém de reprodução seletiva, né? Uma ilha, nem nada do gênero. Ele só quer uma mulherzinha, quer um filhinho, ou 2, ou 3, quer uma casinha e quer viver de boa. Quer ser o homem comum de, sei lá, 50, 60 anos atrás. E nesse sentido, cara,
Pra ser sincero com você, eu acho que a nacionalidade da mulher não importa tanto. O que você quer é uma mulher, novamente, que tenha 4 pontos. Eu acredito que por você ser cristão, você queira uma mulher o mais virgem possível, ou seja, tendendo a 0, né, os parceiros sexuais dela, anteriores. Você também vai querer uma mulher que simplesmente não enche o saco, não custe caro, que seja agradável e disponível. Né? Uma mulher bonitinha, uma mulher que não se negue sexualmente pra você, que não encha seu saco, que te ouça e te obedeça e que não custe muito caro. Isso aí, sinceramente, você pode fazer no próprio Brasil encontrando alguma interiorana. E se você for um cara que tem condições financeiras, você consegue até alguma coisinha assim, sabe? É um mato sem cachorro? Não discordo. É agulha no palheiro? Não discordo. Mas o que dá mais trabalho, meu amigo? Você ir pra um país completamente diferente, ter que aprender uma língua completamente diferente, ter que se relacionar com uma família. Porque assim, você quer ser conservador, né? Tu não quer conservadorismo? Tu vai ter que apertar a mão do pai dela. Um russo, provavelmente louco de vodka, macho pra um urso peludo, que provavelmente vai olhar pra você e vai te ver como um viadinho ocidental. E ele vai te perguntar na cara de papel que porra que você quer da vida, o que você quer com ela, com o que você trabalha, o que você faz. Então, assim, é bem complicado esse furo de bolha cultural, sabe? Pra cara conservador é bem complicado. Aí, como é que vai ser? Tu vai aprender essa língua? Tu vai viajar pro outro lado do mundo? Tu vai tancar o frio? O que você vai fazer? Vai trazer essa mulher pro Bostil? Vai viver com ela num país mais tranquilo, mais mediterrâneo? Que porra, você já planejou essa porra? Ou você só tá no waifuísmo? Aí ele vem, né? Não quero me iludir com o waifuísmo. Irmão, eu não sei até onde você planejou isso aí não, tá? Às vezes você só tá no waifuísmo e não tá querendo admitir porque você acha que o waifuísmo é feio, que é coisa de fracassado, que é coisa de virgão, de estranho e é cope. Mas às vezes tu tá no waifuísmo, tu só não se olhou no espelho mental ainda. Então, sinceramente, se for uma estratégia de mínimos esforços e máximo resultado, na minha opinião, eu acho que mais vale a pena o bochileiro ele pegar uma bochileirinha de interior, sabe? Elas são fáceis porque são pobres. Aplicar chupacu de Kiev Pill e pegar uma mulherzinha dessas aí mal educada, suscetível, inocente, o máximo possível, dar uma garimpada e pra essas cidades aí no interior de Santa Catarina, sabe? No interior do Paraná, que tem umas meninas bonitinhas, branquinha, loira lá, que seja o mais bobinha possível de seus 18 anos. Pega ela e aplica o plano de poder de tirania em cima dela, tá ligado? Tu vai ter que ter a nota, tu vai ter que ser o provedorzão, mas isso aí, beleza, você vai ter que ser com qualquer mulher numa lógica conservadora, né? Tu vai ter que resolver os problemas dela e sustentar ela em tudo. O homem não tem problema com isso. Se você tem grana suficiente pra isso, tu na verdade vai querer, né, fazer isso, porque pro plano de poder é necessário e é melhor. E é isso, cara. Provavelmente tu não vai viver em cidade grande, tu provavelmente vai viver em algum tipo de propriedade, soca ela em alguma casa no meio do mato e vive feliz e contente com um sorriso nos dentes. É quase que o plano de reprodução seletiva papista, só que monogâmica, né? É um plano monogâmico. Ela vira o seu depósito, vira o seu útero reprodutor, né? A mãezinha dos seus filhos, você vira o provedor e protetor dela e todo mundo fica feliz. É o plano de Deus para a humanidade e maravilha. É isso. Eu particularmente acho que você, bochileiro, que tem condições financeiras para isso, se for para fazer o mínimo o esforço necessário para o máximo de recompensas, eu acho que esse é o melhor plano, tá? Mas, novamente, você vai ter sucesso? Talvez não. Você vai ser feliz? Não sei. Você vai conseguir? Não sei, tá? Mas a estratégia parece ser a melhor essa daí, na minha opinião, sinceramente. Mulher de capital, esquece. Mulher de cidade grande, esquece. O ideal mesmo pra esse plano de poder é pegar a mulher mais tapada e mais burrinha possível, entendeu? De preferência até analfabeta. Ai, coruja, mas veja bem, ai, você está sendo mal, você está objetificando, ai, olha só que plano absurdo. Aí vai ter umas Tabata Amaral. Pensou se uma Tabata Amaral ouve uma porra de um vídeo desse? Uma feminista ouve um vídeo desse? Olha o que esse homem está falando, nós temos que proibir a Red Pill. Isso era muito engraçado, cara. Mas é isso, sinceramente, cara. Novamente, né, você não vai escravizar essa mulher. Se você é um cara que tem valores cristãos, você vai dar a ela toda a decência e toda a dignidade e até a liberdade intrínseca a todo ser. Como o próprio Deus permite que a humanidade peque, né? As pessoas até perguntam, por que você acredita em Deus se o mundo é cheio de maldade? Porque as próprias pessoas querem fazer maldade e Deus permite que as pessoas façam maldade, porque é da liberdade intrínseca humana, né? Mas enfim, eu não quero entrar em teologia. Mas obviamente você vai pegar a mulher mais bobinha possível, que ela seja mais suscetível, mais manipulável, e
pra isso você vai ter que ser o cara com culhão, sabe? Você vai ter que ter o plano bem feito. E tem que ser homem, né? Você tem que ser homem. Tipo, você não vai moldar ela ao seu bel prazer do tipo, ela vai ser minha escravinha sexual. Não, se você tem um propósito muito claro, você vai transformar ela numa boa mãe pra educar os seus filhos até a adolescência. A partir dali, tu vai ter que pegar os seus filhos, desmamar eles e educar eles. Porra, você é homem pra isso? Você tem esse plano? Você tem esse propósito? Você acha que está pronto pra isso? Não sou eu que tenho que responder, né? E eu também não vou duvidar. Você tem o que é necessário? E você vai ter que chamar a responsa, cara. Tu vai ter que tancar a marra. Vai ser tudo centralizado em você. Os problemas da casa, o dinheiro, sabe? Que decisões você vai ter que tomar. Essa mulher vai ser extremamente dependente. Tu vai ter que fazer homeschooling com teus filhos. Ou, tipo, vai ter que escolher, assim, uma comunidade muito boa pra você criar eles, onde eles não sejam degenerados e decadentes. Tu vai ter que cuidar da educação da tua mulher também. Ela vai te pedir informação sobre tudo, provavelmente. Ela não vai conseguir tomar uma decisão sozinha. Eu acho que é isso que você quer? Se é isso que você quer, eu acho que esse é o plano de poder ideal para o bochileirinho médio, que ele quer viver como um homem de 50, 60 anos atrás, sabe? Você está pronto? Arque com as consequências dos seus atos, né? Escolha muito bem e você não vai ter ninguém para chorar depois que você tomar essa decisão. Dependendo do seu perfil, você pode ser muito feliz assim ou pode acabar se tornando infeliz pra caralho, abandonando sua família e virando um merda porque você não tinha certeza se era isso que você queria. Mas se você tem certeza, vai na fé, seja muito feliz. É isso que eu quero, sinceramente. Seja muito feliz em qualquer coisa que você escolher. É isso que eu tenho a dizer, senhores. Muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui. Um forte abraço. Lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre. Vejo vocês no próximo vídeo, que é o Coruja. Até mais.